paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Paz do Senhor, você está conseguindo me ouvir? Tá, tô dando, tô te ouvindo. Deixa eu só organizar aqui. Aí, agora sim. Bem, sejam todos bem-vindos, nós vamos dar o tempo para todo mundo poder se organizar. Bem, a paz do Senhor a todos. Vou dar o tempo de você compartilhar, de você... Só baixar aqui. Vou dar o tempo de você... Aí, agora sim. Vou dar o tempo de você poder estar compartilhando com a sua família, com seus amigos, com o pessoal da igreja, com os parentes, os colegas. Hoje nós vamos dar aí continuidade à nossa live. Você que está chegando pela primeira vez, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Tá? Nós não somos uma igreja, tá? Nós somos um grupo de obreiros, né, que construímos aí a escola bíblica. Nós somos uma escola bíblica, a qual nós oferecemos cursos bíblicos, estudo bíblico, né, aí formalizamos aí apostilas, cursos, para você fazer devocional, para você aplicar na sua igreja, para você poder estudar, fazer um grupo de amigos, um grupo de estudo. Nós não somos uma escola teológica, então nós não temos nenhum tipo de pré-requisito para você participar conosco. Então nós também não somos uma igreja, tá? Nós somos um grupo de obreiros. É sempre bom a gente frisar isso, tá, irmão? Porque nós somos um grupo de obreiros que congregamos, tá? Nós temos uma igreja para nós congregarmos, mas aqui nós somos uma escola independente, tá? Nós somos uma escola bíblica independente de placa de igreja, independente da igreja que congregamos, tá bom? E aí nós convidamos você a participar conosco. Nós convidamos você a estar sendo motivado ao ensino da palavra, ao ensino bíblico. Por mais que na sua igreja, a comunidade que você se reúne, que você faz parte, às vezes tem culto de doutrina, ensino bíblico, tem estudo, escola dominical. O tempo que se tem é pouco relativo à importância que se tem para a construção do hábito da leitura do estudo bíblico. O estudo bíblico, irmão, ele não é só um culto, ele não é só uma reunião que você faz na sua igreja. Ele tem que ser algo primordial na vida do cristão. Então, você que ama Jesus, você que tem Jesus como seu único salvador, e ama a Bíblia, sabe que a Bíblia, né, ela é um manual, a Bíblia é o manual infalível, né, ali é o nosso norte de comportamento, de pensamento, que nos apresenta acerca sobre Deus, sobre Jesus. É importante que nós estudamos ela, que nós examinamos, que nós tenhamos o verdadeiro conhecimento vindo pelo meio do Espírito Santo. Então, a nossa missão aqui é incentivar você, trazer para você, no caso, todos os dias, você tirar um tempo, né? Você tirar um tempo ali todos os dias para você ler, examinar e estudar. Quando você não puder fazer isso todos os dias, você tirar aí pelo menos no espaço de tempo 3 vezes na semana, para você poder sentar e examinar a Bíblia. E aí nós te convidamos a fazer isso, por isso que todos os dias, né, assim, na medida que podemos, nós estamos aqui, né, todos os dias às 22 horas, estudando um capítulo da Bíblia. E aí eu quero te convidar a conhecer o nosso canal lá no YouTube, o canal da Escola Bíblica Casa de Zadok. O nosso canal, assim que a live abaixo, nós voltamos para lá, né, colocamos para lá, você pode acompanhar essa live de hoje, né, as outras que nós fizemos. Nós também já temos o livro de Romanos, Jó, Provérbios, Eclesiastes. Então nós nos reunimos aqui para trazer, para motivar a você que isso se torne algo disciplina na sua vida, algo assim de costume. Nada você faz todos os dias por acaso. Eu vou começar a estudar a Bíblia e já vou gostar, entendeu? Vou fazer todos os dias. Não, você precisa se disciplinar para isso. Então, nós estamos reunidos aqui para te incentivar a fazer isso, tá bom? E aí, como todos os dias, nós sempre damos aqui ideias para você que quer aprender a palavra do Senhor, você que quer mergulhar nessa palavra. E aí,
começa pela escolha da Bíblia, logicamente, né? Se nós estamos estudando a Bíblia, é bom que você tenha uma Bíblia. Hoje nós temos uma era aí digital, né? Uma era digital, onde as pessoas não gostam mais do livro físico, né? Não, às vezes fala assim, olha, o investimento é muito caro, né? Para algumas pessoas é inviável você dar R$300 numa Bíblia de estudo, R$200, R$100. A gente sabe que a realidade de cada um é de um jeito. Então nós sempre nós vimos aqui para dar ideias para você. Vai comprar a sua Bíblia, qual é a recomendação que nós damos? Separe uma Bíblia para você estudar, tá? Para você estudar. A gente fala assim, ó, cada um tem que ter uma Bíblia. Tem gente que usa a mesma Bíblia para tudo. Ele usa para ele estudar, ele usa para ele ir para a igreja. Não, tá tudo certo. Mas separe uma Bíblia para você estudar ela. E aí você utilize só ela no seu estudo, para você dar continuidade à linguagem. Você que é jovem, está começando agora, quer comprar a sua primeira Bíblia, nós recomendamos a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Para você que é jovem, para você que é novo convertido, para você que já está há muito tempo dentro da igreja e você não compreende algumas traduções, fala, olha, eu peguei uma Bíblia muito difícil, não consigo entender o que está escrito. Você pode também escolher essa Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Vai te ajudar a entender. Ela é uma linguagem fácil, uma linguagem que a gente chama assim da nossa realidade aqui, tá bom? Então nós recomendamos ela. Você que é obreiro, né? Você que é obreiro, quer começar a ministrar estudo, primeiro, você tem que montar uma biblioteca para você. Não existe quem ministre estudo, irmão, ter preguiça de ler. Não existe. Não é que você, entendeu? Você vai ensinar algo que você mesmo não consome, né? Não existe. Pelo menos dentro do reino isso não existe. Então, você que é obreiro, comece a se acostumar a ler a palavra em várias versões, tá? Comece a se acostumar. Então, hoje você tem aplicativos, você tem sites que ele põe um versículo, ele põe todas as traduções ali. É importante isso, que você tenha esse hábito, porque quando você ministra estudo, tem gente ali que cada um está com a sua Bíblia, cada um está com a sua versão. E aí você tem que falar para todos. Então, você que é obreiro, você que ministra, você que dá aula da escola dominical. Ah, pastora, mas a minha igreja tem a revista, entendeu? A revista da escola dominical. Eu sigo aquele padrão ali, entendeu? Mas mesmo você dando aula na escola dominical, né, ali na revista da escola dominical, você tem que ter a Bíblia. Você não pode ficar só preso. É por isso que eu fui criada, tá, irmão, na igreja. E eu não gosto de revista da escola dominical. Olha a polêmica do dia. Eu não gosto. Porque eu não gosto. Exatamente porque a pessoa fica presa ali na revistinha, irmão. E às vezes a pessoa nem abre a Bíblia direito para ministrar. Então, você pode juntar, né, as duas coisas. A sua revista, padrão da sua igreja, junto com a linguagem. A linguagem da revista da escola dominical. E aí eu sei que tem muitos pastores que estão nos ouvindo. Irmão, escolha uma linguagem, lembrando que nem todo mundo entende aquela linguagem. Eu já fui superintendente da escola dominical e o meu problema era exatamente isso. Aquela linguagem é uma linguagem muito acadêmica. E nós não sabemos que essa linguagem ela não é real para todo mundo. Então tinha muitas pessoas que tinham dificuldade de ir para a escola dominical porque ela lia a revista, mas ela não entendia. Então eu não sei qual é o benefício de você fazer algo que as pessoas vão ler e não vão entender. Então se tem alguém aí como de editor, abre a sua mente. Nós vivemos num país, entendeu, que nem todo mundo tem um nível acadêmico que a revista pede. É por isso que nós incentivamos as pessoas a estudarem a palavra do Senhor. Incentivamos a estudarem a palavra usando uma versão que mais adequa à realidade dela. Então você que é obreiro, tenha uma NVI na sua biblioteca, né, Nova Versão Internacional, tem a NVT, Nova Versão Transformadora. Pastor, eu não gosto, mas mesmo assim, tenha ela, tem uma NA, tem uma King James na sua biblioteca, e aí o viés da sua igreja, minha igreja é pentecostal, tem uma Bíblia pentecostal, tem uma Bíblia Scofield, você é do lado reformado, tenha uma Bíblia Genebra, né? Eles gostam da NA, da Bíblia Genebra. Então, assim, é bom você ter para você ver a realidade de cada um. Então, vai estudar a Bíblia no particular. Você quer fazer no seu particular. Busca uma linguagem que você entenda. Entendeu? Busca uma linguagem que você entenda. A Bíblia fala a sua língua. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala a sua língua. Deus, né, na sua infinita misericórdia, veio com a palavra para ele falar na sua língua. Então não faz sentido ele falar na sua língua para você não entender. Por isso que existem
várias versões. Então, assim, nós recomendamos essas versões, irmão, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão começando, né, a abrir os seus olhos a isso, né? Nós temos testemunhos de pessoas que falam, olha, eu comprei essa Bíblia, entendeu, por recomendação de vocês, e agora eu consigo ler e consigo entender. Esse é o nosso sentido, que você leia e que você entenda. E o Espírito Santo, ele é o maior incentivador disso, que quer que você aprenda. Pastora, não sei ler, não tive o privilégio, né, de ser alfabetizado. Hoje existem aplicativos no celular que você pode ouvir. E aí, na próxima vez que a gente se reunir, nós vamos trazer um aplicativo. Bárbara, não me deixe esquecer, toda vez eu esqueço. Um aplicativo, nós vamos mostrar como você instala, porque eu encontrei a Dona Maria. Dona Maria, tinha muito tempo que eu não encontrava a Dona Maria. A Dona Maria é uma senhora que nos acompanha, que chama eu e a Bárbara de neta, né? Na vaga a gente é neta dela. E aí a Dona Maria acompanha a leitura por um aplicativo, né? E aí a neta dela foi lá, né? Colocou todo o aplicativo. Então nós vamos ensinar na próxima vez com o celular para mostrar para você onde é que você entra, onde é que você baixa, entendeu? Mas nós não estamos sendo pagos por ninguém para fazer isso, entendeu? Não tem, é porque não, a gente está fazendo isso pelo prazer de você aprender a palavra do Senhor. Então, nós vamos pegar o celular e vamos falar, olha, você vai entrar aqui, nós vamos fazer junto com você, para você poder fazer lá da sua casa, né? Porque nem todo mundo tem a facilidade de mexer no celular. E aí você vai poder baixar o aplicativo para você poder estudar a Bíblia, para você poder ler nos aplicativos. O próprio aplicativo lê a mensagem para você. Então, fica muito mais fácil. A facilidade, a tecnologia ao seu favor. Bom, uma boa noite, a paz do Senhor a todos. E nós estamos iniciando mais uma live. Eu espero que hoje a gente consiga fazer o capítulo 5 e o capítulo... Seu áudio está bem baixo, Bárbara. Tá bem baixo. Aí, agora sim. Agora sim. Então, hoje eu espero que a gente consiga fazer o capítulo 5, o capítulo 6, porque são capítulos curtos, né? Mas vamos ver se a gente consegue ir pela graça de Deus. Antes de qualquer estudo bíblico, nós vamos orar, pedir sabedoria da parte de Deus, discernimento, para que Ele possa estar abençoando aí o nosso estudo bíblico. Eu peço que você curva sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia e o Teu cuidado conosco. Pai, que a Tua presença esteja neste lugar, Senhor, aonde esse vídeo chegar, onde essa live chegar, Pai, que a Tua presença também seja um sinal para a vida dessa pessoa. Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos, meu Deus e meu Pai, receber a Tua palavra. Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo empecilho, tudo aquilo, Pai, que tenta, Senhor, fazer com que a Tua palavra não tenha frutos, não germine nas nossas vidas. Senhor, enquanto estivermos ministrando, diminui a Nayara, diminui a Bárbara, e que a Tua presença tenha liberdade para curar, para libertar, para transformar, Senhor, as vidas, as nossas vidas também, Pai, porque nós precisamos de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Um abraço para a Dona Maria, um abraço para todos aqueles que nos acompanham, estão nos acompanhando aí nessa jornada de ler a Bíblia capítulo por capítulo. Se você perdeu algum capítulo, você pode ir lá no YouTube, que nós estamos baixando cada live, estamos colocando lá, para que você consiga anotar, você consiga acompanhar e você consiga entender. Hoje eu vou ler junto com vocês na nova linguagem da tradução de hoje, tá bom? O objetivo é a gente junto estudar a Bíblia e entender. Essa Bíblia, né, nós não estamos ganhando nada, por isso como a Nayara falou, irmãos, é uma Bíblia de fácil acesso, tá? Nas redes aí que vende Bíblia, nos aplicativos, você vai achar uma linguagem dessa da tradução de hoje por volta ali por menos de R$20. Então hoje, né, eu gosto do papel, por mais que tenha aplicativo, enquanto eu conseguir enxergar, eu gosto muito do papel. Então por isso que a gente investe em Bíblia física e tudo isso. Mas você, porventura, não consegue enxergar, não consegue mais, ou não tem condições nesse momento, né, você consegue baixar um aplicativo e você consegue ler aí acompanhando junto conosco. Vamos ler capítulo 5, do versículo 1, 2 e 3, e a gente começa a nossa introdução, tá bom? Versículo 1. Prestem atenção, sacerdotes. Escutem, israelitas. Ouçam, gente da família do rei. Vocês serão condenados, pois em Mispa foram como uma armadilha no Monte Tabor. Foram como um laço. Versículo 2. E no Vale das Acácias foram como um poço profundo. Por isso eu vou castigá-los. Versículo 3.
Eu sei muito bem o que os israelitas fizeram. Eles adoraram deuses pagãos e por isso estão impuros. É você que está aí nos acompanhando, né, nesse livro de Oséias, para você poder entender o que acontece aqui no livro de Oséias, né? Brevemente, lembrando que nós temos um canal no YouTube, nós já temos Oséias 1, do 1 e o 2. Então, lá no Oséias 1 a gente dá bem um panorama mesmo do que é o livro de Oséias. O livro de Oséias, ele está passando ali praticamente no reinado de Jeroboão II. Então, assim, a partir de agora que nós vamos entrar no capítulo 5 até o final, aqui é o final do reinado já, né? O rei já está quase morrendo. E é nessa época em que a idolatria, irmão, fica assim no seu nível pior possível. Já era ruim, entendeu? Consegue ficar pior. E aí, na medida que os anos vão passando, né? Que a gente lê a Bíblia assim, parece que tudo aconteceu atropeladamente. Não, passou-se muito tempo. Quando nós chegamos aqui, é uma virada de chave, né? O capítulo 5 é uma virada de chave, por quê? Porque agora Deus vai usar Oséias com mais veemência, no sentido de dar denúncia, de denunciar o pecado. E agora o Senhor vai usar Oséias também para falar com Judá. Ele estando, né, está no Reino do Norte, lembrando que os reinos foram divididos, né, tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, a partir de agora, você vai ver muito aqui no livro de Oséias, você que vai nos acompanhar, o Senhor falando de Efraim. Olha, Efraim me abandonou, Efraim, tá? Aí você pensa, mas um é Israel e outro Judá, quem é o tal de Efraim? Então, o Efraim que o Senhor está chamando é a tribo mesmo de Efraim, tá, irmão? Porque foram eles que começaram a briga para que os reinos se dividissem. Então, o Senhor começa a apontar eles, porque a tribo de Efraim começou a briga, irmão, lá na época quando Salomão morre. Por quê? Porque a tribo de Efraim, ela queria colocar sacerdotes no templo. Só que Deus designou que os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi. Quando tem essa ruptura, aí eles pensam assim, chegou a nossa vez de brilhar. Então a tribo de Efraim é a que tem mais sacerdotes no Reino do Norte. Então o Senhor, ele chama a atenção muito deles por causa disso, porque a tribo deles era atribuído muitos sacerdotes, muitos doutores da lei e homens que ensinavam. Porém, eram os mais corruptos que tinham. Então nessa fase aqui, o Senhor vai chamar muita atenção da liderança da casa do rei. Porque a casa do rei é o lugar que vem a autoridade para o povo. Era onde eram as tomadas de decisões. Era ali que saíam os direcionamentos para o povo. Então o Senhor aqui vai chamar a atenção dos sacerdotes e da casa do rei. O Senhor usa, ele cita aqui Mispa e cita o Monte Tabor. Esses lugares, né, Mispa e Tabor, eles eram lugares a qual, biblicamente falando, eram lugares onde teve decisões. Por exemplo, o Monte Tabor, ali é onde teve a guerra de Baraque, né, com Débora. Então, esses lugares eram lugares de decisão baseados em obediência. Então o Senhor, ele faz com que o povo comece a se lembrar as vezes em que eles tinham que ter obedecido ao Senhor. E aí o Senhor começa a denúncia, né? Porque o livro de Oséias, ele é um livro de misericórdia, ele é um livro ao qual o Senhor dá a oportunidade, mas ele também é um livro de denúncia. O Senhor está denunciando o pecado do povo, ele está tirando da escuridão, do lugar omisso, para deixar aberto para todo mundo. E aí ele começa a chamar a atenção dos sacerdotes. Por que o Senhor chama a atenção dos sacerdotes? Porque os sacerdotes, irmão, eles tinham uma responsabilidade moral com o povo, porque eles eram o contato do elo entre o povo e Deus. Por quê? Porque o povo não poderia se achegar diretamente a Deus, então, sem o intermédio do sacerdote, porque a comunicação que existia era através dos sacrifícios. E quem fazia esses sacrifícios era o sacerdote. Então, se você tem o caminho corrompido, se você tem o meio corrompido, né, as pessoas elas se corromperam, as pessoas elas não queriam mais se achegar ao Senhor. Por quê? Porque o posicionamento dos sacerdotes dava o direito delas fazer isso. Nós falamos nas lives passadas, os sacerdotes eram os primeiros a cultuar os outros deuses. Então, as pessoas que tinham ele, porque eles eram uma referência de adoração e de culto, quando as pessoas viam os sacerdotes que de manhã estavam prestando culto a Deus, à tarde eles estavam no templo de Aserá, as pessoas falam assim, então eu também posso fazer, porque se o sacerdote está fazendo, por que aqui eu não posso fazer? O sacerdote está fazendo e não está morrendo, você não está caindo um raio na cabeça dele. Então assim, se Deus está deixando ele fazer, é porque pode. É bom lembrar, irmão, que nós não estamos falando de algo de meses. Foram anos as pessoas assistindo isso. Para vocês terem uma ideia, só o reinado de Jeroboão foi 40 anos. Nós estamos falando quase de uma geração aqui. Você imagina, uma geração que está vendo
os sacerdotes se corrompendo e nada acontece. Então eles acham assim, já que eles não morreram, não aconteceu nada, é sinal que a gente pode fazer. Porque quando nós lemos a Bíblia, fala, nossa, o sacerdote se corrompeu. Não era um dia, irmão. Foram anos. Deus está usando Oséias falando, anos. O Senhor está usando os profetas, anos. Para vocês terem uma ideia, Jeremias profetizou quase 40 anos, irmão, pregando a mesma coisa. Gente, se arrepende. Gente, volta para os caminhos do Senhor. Então, assim, nós não estamos falando de algo que é assim, um dia, foi uma vez, foi meses. Nós estamos falando de anos. Aí veio o Senhor denunciar o posicionamento dos sacerdotes, porque os sacerdotes já estavam há anos fazendo isso. Há anos, irmão, eles estavam adorando ao Senhor, entendeu? Fazendo lá o ofício que eles tinham para fazer, e aí eles iam lá e faziam seus cultos a Baal e a Aserá. Ou seja, o fato deles estarem fazendo o ofício da qual o Senhor chamou, e aí eles faziam o ofício, e como eles viam que não acontecia nada com eles, porque esse é o nosso engano, a gente acha que porque não está acontecendo nada, Deus está se agradando. Porque está dando certo, Deus está se agradando. E esse é o grande impacto. Porque aí vem Oséias, você imagina, você está anos e anos fazendo aquele negócio. Está dando certo, sabe? Está tudo ok. Aí vem um e fala bem assim, então, Deus não está gostando disso não. Deus não está aprovando. Mas como Deus não está aprovando, se já temos anos que estamos fazendo isso? Tem gerações que estão assistindo as pessoas fazerem isso. Aí vem o Senhor e levanta o profeta e fala bem assim, ouçam isto, sacerdotes, fiquem atentos, ó casa de Israel. Dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês. Você está vendo que o Senhor está falando aos sacerdotes primeiro. Eu acho interessante aqui, porque Oséias cita os sacerdotes primeiro do que a casa do rei. Porque a casa do rei, irmão, o rei era a autoridade mais importante que tinha. Você vê que Oséias deixa ele em terceiro, sabe? E olha que o Jeroboão, irmão, lê depois o livro de 2 Reis para você ver que rei horrível foi Jeroboão. O Senhor chamou a atenção dele depois. Ele foi um homem horrível, irmão, fez coisas terríveis, sabe? Ele fez matança, ele fez sacrifício de crianças, ele fazia coisas horríveis. E na hora de ser chamado a atenção, ele ficou em terceiro lugar no chamado de Deus. O Senhor chamou a atenção dos sacerdotes primeiro. Por quê? Porque os sacerdotes eram um vínculo com Deus. Os sacerdotes, eles não tinham direito, irmão, independente do rei, independente da situação, eles não tinham direito de desviar o povo. Se nós trazermos isso para os nossos dias, você que é líder, você tem que ser do Senhor, independente do político que tem, independente da situação política do país, independente da questão onde está a sua igreja, a cultura da sua igreja, independente da regra que você estabelece. O sacerdócio, ele é do Senhor. Então, eles deviam uma obediência ao Senhor, independente se o rei estava aprovando ou não, se o rei gostava ou não, ou se a cidade de Israel. Porque eu acho interessantíssimo, porque eles se influenciavam pela cultura da cidade. Ou seja, se vem uma cultura nova, eles se adaptavam àquilo ali, porque eles queriam o quê? Eles queriam agradar as pessoas. Então, se você é líder, esse cronograma que o Senhor está colocando aqui, ele é muito interessante, porque Deus está cobrando o sacerdote independente do que a cidade está fazendo, independente do que a política está fazendo. Então, hoje fica mais uma vez aqui o nosso posicionamento, igreja. Nós estamos no meio deste mundo, não vivemos numa bolha, mas você que é líder do Senhor, você tem um posicionamento de responsabilidade. Ah, mas todo mundo da minha cidade faz, hoje no meio político todo mundo faz, para a gente ser bem visto, a gente tem que fazer isso. Cuidado, porque você pode estar quebrando um relacionamento com Deus, você pode estar quebrando uma aliança com Deus, e na hora da cobrança, Deus poderia cobrar do rei primeiro, o Senhor poderia colocar a culpa na cidade, não, o Senhor chamou os sacerdotes primeiro. O primeiro, eles foram os primeiros a serem cobrados da parte de Deus, porque é isso que o Senhor faz, independente se a cidade faz, se é da política, é do tempo, todo mundo é assim, o brasileiro é desse jeito, não importa, você que é líder, que leva o nome do Senhor, está responsável por pessoas, você tem um posicionamento que a Bíblia diz que você não pode abrir mão, porque você é influência espiritual, e essa influência espiritual Deus não abre mão, independente se a cidade gosta, se os irmãos gostam. Só que hoje, se as pessoas tomarem esse posicionamento, as igrejas esvaziam. Se as pessoas tomarem porque se eles tomassem o posicionamento, irmãos, a cidade se voltaria contra eles, o rei se voltaria contra eles. E eles não queriam isso, porque eles se tornaram políticos. E por eles serem políticos, eles tinham que se dar bem com todos. Então, aproveitando que nós estamos aí entrando numa época que é época política, você precisa se decidir. Ou você é sacerdote ou você é político. Não tem como você agradar os dois lados, porque vai chegar uma hora que o sistema político,
Ele é um sistema mundano. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher um posicionamento. E Oséias está direcionando a denúncia primeiro para os sacerdotes, porque eles não se posicionaram quando era para eles se posicionarem. E é interessante, né? Aí vale destacar, como nós estamos falando a respeito de Deus, nesse início do capítulo 5, ele vem falando, né, aos sacerdotes, como a Nayara falou, a igreja, né, a Israel, os israelitas hoje, trazendo para os dias de hoje, seria primeiramente os pastores, os líderes, os responsáveis pela igreja. Segundo, seria a própria igreja. Então, você que cultua o Senhor, porque a igreja, ela não é as quatro paredes, irmãos. Independente das quatro paredes, independente do templo, você é a igreja do Senhor, você é pessoa. Então, Deus, ele direciona em segundo lugar para você. E por último, né, aí o governo que está vigente, né, independente do político que está lá, Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Ele fala, né, que ele utiliza o governo mal, né, para mostrar os pecados das pessoas, né, para trazer a punição, a tribulação, os problemas. Mas esse trazer os problemas, irmãos, é justamente para expor as falhas que nós estamos tendo. E é interessante que, como a Nayara falou, o povo esperou passar muito tempo e achando que Deus não estava vendo, que Deus não estava ali. Mas o tempo todo ele vem e ele fala, olha, eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo. O tanto de corrupção que vocês deixaram entrar no meu templo, o que os sacerdotes, o que os profetas estão fazendo. Vocês estão deixando o povo pagar mais impostos, pagar mais coisas para vocês ganharem esses recursos. E Deus, ele vem e vai citando os lugares, né, de obediência. Como a Nayara falou, ele vai a partir de agora destacar muito a tribo de Efraim. E aí o que eu quero trazer para mim, para você de reflexão? Cuidado. Sabe aquela liderança, sabe aquela pessoa que ela toma um partido pela divisão, sabe? Ninguém está vendo, né? Vamos se dividir, cada um pensa de um jeito, não vamos ter paz, não vamos ter acordo, não vai dar certo, sabe? A Bíblia, irmãos, ela fala que os dons do Espírito Santo é pela paz, né? Pela tranquilidade, é pelo domínio próprio. Deus, ele não está no meio de confusão, de confusão a ponto de eu querer ser melhor que você ou você ser melhor que eu. Não, ele diz que Cristo morreu por todos, pelos bons, pelos maus, ele morreu por todos, ele dá essa oportunidade a todos. Infelizmente, nem todos vão querer aceitar, nem todos vão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitos, aí ele vai citando durante a caminhada, vai ficar muito difícil de querer, porque não vai querer abrir mão da riqueza desse mundo, não vai querer abrir mão dos status, não vai querer abrir mão de si mesmo, não vai querer. E olha o tanto que a Bíblia se torna uma repetição do que o ser humano é e nunca mudou. Por isso a palavra vai dizer que só o Espírito Santo, irmãos, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, só o Espírito Santo tem a capacidade de convencer, de mudar o pensamento, de transformar o homem. Eu e você não somos capazes disso. Porque se fosse sequência de muito pouco tempo, 3, 4, 5 reis vão morrer, sabe aquela guerra de poder? Se você não serve para mim, entendeu? Eu te mato, pego o trono e eu vou fazer melhor. Aí vem outro, logo em seguida pega o trono também, vai fazer melhor. Então fica aquela guerra de poder que em vez de todo mundo se ajudar, vamos dividir ou vamos dar fim uns nos outros, porque eu sei fazer melhor. Hoje não está diferente. Apesar de Jesus Cristo ter vindo, ter morrido na cruz, ter essa palavra para a gente ler, estudar e aprender, existe a mesma guerra de poder. Se fulano não sabe fazer, eu sei fazer melhor. Aí a pessoa se mete na frente, a pessoa toma atitude, tira a pessoa, acaba às vezes com a vida de uma pessoa, porque a pessoa sai da igreja, a pessoa, sabe, quebra a aliança com Deus por conta de uma raiva, de uma briga, e se torna aquele caos. Então, Deus, ele vem, e aí eu acho isso maravilhoso, porque ele vem e traz para Oséias escrever tudo o que está acontecendo e tudo o que aconteceu praticamente assim nos detalhes para o povo. E aí eu imagino o choque de um povo que passou 40, 50 anos, né, fazendo aliança política, sabe, confraternizando junto com os outros deuses, casando suas filhas com outros povos, fazendo tudo aquilo que Deus falou para não fazer, e aí de repente Deus chega e fala, então,
Eu estou vendo tudo isso. Já pensou se Deus chega para mim, para você hoje e fala: Bárbara, Nayara, Bruna, Bianca, estou vendo tudo o que vocês estão fazendo. Tudo que vocês estão fazendo. Será que ele teria boas coisas para falar de mim para você? Ou será que ele teria coisas ruins para falar? Não dos dias que nós estamos no culto, não dos dias que nós estamos bem vestidos dentro da igreja, mas dos dias que você vai para o trabalho, dos dias que você está em casa, dos dias que você lida com os seus filhos, com o seu marido, com tudo. Então, Deus, ele vem e fala: olha, eu me lembro quando vocês eram obedientes. É isso que muitas vezes Deus, ele vem e fala com os líderes das igrejas até hoje. Fala: olha, eu me lembro quando você adorava, quando você orava, quando você começou, que você, sabe, você fazia por amor. Você não fazia por causa das pessoas que estavam lá. Não fazia pela conveniência, para ganhar alguma coisa de alguém. Você fazia porque você me queria. Esse é o maior esfriamento de amor dos últimos tempos. Quando Deus fala o amor vai se esfriar, ele está falando que o amor com ele vai se esfriar. Porque o amor lá do mundo, ele já não existe, nunca existiu. Sempre teve cada vez mais as mortes, as brigas, as tragédias. A única diferença é que hoje a gente tem uma mídia, tem uma internet para expor tudo isso. Mas sempre teve guerra e muitas guerras. Muitas coisas horríveis aconteceram para essa Bíblia chegar na nossa vida. Mas o amor com Deus, ele acaba se esfriando, irmãos, porque hoje em dia, se Deus está vendo e se Deus não está vendo, é a mesma coisa. Sabe? Se a presença de Deus está no culto ou se a presença de Deus não está, é a mesma coisa. Para algumas pessoas, se a presença de Deus está no culto, mas deu o horário para ir embora, vai todo mundo começando a ir embora. Antigamente, irmãos, se a presença de Deus descia num lugar, ninguém queria ir embora mais não. O povo virava à noite, ficava e orava e clamava e agradecia. Hoje, se Deus não se encaixa dentro da minha agenda, dentro da sua agenda, você fala: olha, eu tenho uma janta para fazer, entendeu? Eu tenho que ir para casa, porque Deus pode, amanhã eu volto, entendeu? Amanhã ele vai estar aqui de novo. Então esse foi o maior perigo. Nós estamos vendo um povo do Antigo Testamento, que eles andaram no deserto vendo a nuvem de Deus, vendo a presença de Deus por Moisés ali 40 anos. Por mais que eles estivessem murmurando, eles conseguiam, irmãos, olhar para frente e ver a presença de Deus ali, no cume do monte, conversando com Moisés. Eles tinham essa certeza. Aí sabe quando a presença de Deus ali, você vai se acostumando, que a arca está ali, aí vem Davi, vem Saul, vem Salomão, a arca está ali, entendeu? Deus está falando. Nós temos os sacerdotes, nós temos os levitas, nós temos isso, nós temos aquilo. Aí você acostuma que a presença está ali e daqui a pouco já não faz mais diferença. Aí a presença de Deus é retirada. Aí a terra é dividida, né? Judá fica para um lado com Benjamim, as outras 10 tribos ficam do outro. Os levitas já não têm mais o templo de Jerusalém para fazer o papel deles. Olha o absurdo que eles deixaram acontecer. O único motivo deles existirem, deles serem separados, deles estarem ali, acaba numa guerra, numa briga, e todo mundo aceita. Ninguém em sã consciência para, entendeu? Para falar bem assim: ei, vamos dividir aqui, a gente está tirando os levitas que vai cuidar ali. Não, ninguém se preocupa que a presença do Senhor não é mais real, não é mais tangível naquele lugar. E todo mundo acha: podemos fazer um novo lugar. Podemos fazer, entendeu? Um novo templo, um novo, do jeito que a gente acha que Deus vai aceitar. Esse é o grande problema. Eles tinham convicção de que Deus iria aceitar porque eles estavam fazendo o que eles queriam e que Deus iria aceitar do jeito que eles estavam fazendo. E aí vem Deus, através de Oséias, e fala: então, eu me lembro de quando vocês eram obedientes. Eu me lembro de quando os sacerdotes tinham uma responsabilidade, de quando o povo não se esquecia. E, por consequência, o rei, ele era obrigado a se lembrar do Deus do Altíssimo. Porque se ele não se lembrasse, o povo e o sacerdote tiravam o rei, pedia para Deus, começava, sabe, aquela movimentação, e Deus trazia um novo rei, trazia um novo rei. Podia se trocar o poder político. Hoje pode ser a mesma coisa. Entra presidente, entra prefeito, sai prefeito. O que não pode se trocar é o Deus, o único Deus, soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o povo, ele não pode se esquecer que o dinheiro, que a comida, que o trabalho, que a roupa, que a vida, não vem de quem está lá no poder. Vem de Deus. Porque se Deus não quiser, tudo isso acaba. Não tem presidente, não tem prefeito, não tem ninguém que faça.
se Deus não permitir que ele faça. Então, vou ler junto com vocês o versículo 4 ao 7. Que aí, Oséias, esse capítulo é sensacional, que ele vem com as condenações, né? Versículo 4. As más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. Versículo 5. O seu orgulho é prova de que são culpados. Por causa dos seus pecados, eles tropeçam e caem, e o povo de Judá cai com eles. Versículo 6. Levam as suas ovelhas e os seus bezerros para oferecê-los em sacrifício ao Senhor. Mas isso não adianta nada. Eles não podem achá-lo, pois ele se afastou deles. Versículo 7. Foram infiéis ao Senhor, e os seus filhos são ilegítimos. Portanto, daqui a pouco, eles e as suas terras serão destruídos. Aqui na minha tradução, eu quero destacar o versículo 4, que ela fala assim: o que eles fazem não lhe permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Essa acusação nesse capítulo, eu acho a mais forte, porque Oséias está dizendo por que eles não conseguem voltar para o céu. Porque você imagina, irmão, tanto de profeta que Deus está mandando, tanto de avisos que o Senhor está falando. Lembrando que na época de Oséias não estava só Oséias. Oséias, irmão, é da mesma época de Isaías. Para você ter um Isaías, entendeu? Profetizando, e ter um Oséias, para você ver como é que esse povo é. E aí, o Senhor fala assim: tem um espírito de prostituição. Deixa eu te falar. Todas as vezes que nós ouvimos falar sobre o espírito de prostituição, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Uma mulher com uma saia desse tamanho, né? Toda de top, tá com espírito de prostituição. A Bíblia diz que o espírito de prostituição, irmão, é outra coisa. O que ele chama de espírito de prostituição é idolatria. É você entregar o seu coração a ídolos. E qual é os ídolos? É o dinheiro, é a fama, é o reconhecimento, você ter adoração a pessoas e a coisas. O Senhor chama isso de prostituição. Então, o Senhor falava que existia um espírito com essa prostituição, um espírito de prostituição, que não deixava o povo reconhecer que eles estavam errados. Não deixavam eles não conhecer o Senhor. Porque quando o povo ele se corrompeu na idolatria, eles não se permitiam conhecer o Senhor. Eles não se permitiam de chegar perto do Senhor. E aí, olha o quão interessante é que Oséias está falando. As pessoas, eles, no versículo 6, ele fala assim: com os seus rebanhos e o seu gado, irão em busca do Senhor, mas não acharão. Olha só, as pessoas estavam pegando os seus rebanhos e os seus gados, subindo para fazer o seu culto, o seu sacrifício, sem conhecer o Senhor. Por quê? Porque alguém ensinou. Tem um Deus, entendeu? Que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está muito nervoso com a gente. Vamos acalmar ele? Traz o seu rebanho. Porque essas regras de sacrifício, as leis, né? Mesmo elas sendo umas leis levíticas e tudo, ela servia para todo Israel. E o reino do norte continuava cumprindo as leis, as festas e tudo. Então, assim, as pessoas, né, continuavam subindo ao templo que eles fizeram lá em Samaria, entregavam suas ofertas, entregavam o seu rebanho, faziam o seu sacrifício, mas eles não conheciam o Senhor. Por quê? Porque esse espírito de prostituição não deixava eles conhecer o Senhor. Por quê? Porque essa dubiedade de uma hora eles idolatram Baal, daqui a pouco pega o rebanho e vai cultuar o Senhor. Quem tinha que chegar para eles e falar: olha, vocês não podem fazer isso? Eram os sacerdotes que iam junto com eles. Então, esse espírito de prostituição, ele está amparado aonde? Ele está na liderança. Porque se o povo não conhece a Deus, é porque não tem quem ensine. Se eu não conheço algo, é porque eu nunca fui ensinado sobre aquilo ali. Aí eu te pergunto, como é que os sacerdotes ensinavam você a levar o gado, ensinavam você a levar o rebanho, mas não te ensinavam sobre Deus? Por quê? Porque o gado e o rebanho, irmão, a gordura ia para os sacerdotes. Então, aquilo que convinha, eles ensinavam. Aquilo a qual eles recebiam algo em troca, eles ensinavam. Mas aquilo que colocava em xeque as coisas ao ponto das pessoas raciocinarem, tiver uma religiosidade com razão, não era ensinado. Hoje, isso não é diferente. Hoje, se nós pegarmos a palavra e ensinarmos só o que nos convém, só o que nós queremos, a gente abre espaço para as pessoas terem os seus ídolos, as pessoas idolatrarem o dinheiro, o emprego, pessoas, coisas, famas, posições.
Isso não só fora da igreja, como dentro da igreja também. A casa do Senhor não é lugar de idolatria, mas muitas das vezes nós idolatramos posição, cargos, nós idolatramos lugares, idolatramos cadeiras, idolatramos reverências. Nossa, quando eu chegar tenho que avisar que o pastor está chegando, todo mundo tem que levantar em reverência. Nós não fazemos isso para Deus, irmão. Nós não fazemos isso para o Senhor, mas nós reverenciamos, honramos o homem, né, com reverências, com aplausos e com tudo. E aí nós ensinamos isso para as pessoas. Por quê? Porque é interessante ensinar isso. Por quê? Porque a gordura do gado volta para nós. Por quê? Como é que era você que está tendo contato pela primeira vez? Quando alguém levava, por exemplo, uma ovelha para o sacrifício, partes da ovelha, porque assim, quem era sacerdote não podia trabalhar fora. Então ele vivia das ofertas do templo. Então uma parte, por exemplo, uma parte da oferta que entrava, ele tinha direito para ele sustentar a sua família. Então, por exemplo, se você ia com trigo, ele tinha uma parte do trigo que ele podia usar para ele. Se você levasse cevada, ele tinha uma parte que... Os animais, tinha parte dos animais que não podia ser sacrificado. Então eles poderiam, por exemplo, a gordura muito de alguns sacrifícios era tirada e o sacerdote podia levar para sua casa para se alimentar. Então o que eles faziam? Eles não pregavam sobre o pecado, eles não pregavam sobre idolatria, mas eles ensinavam as pessoas a levarem um rebanho. Por quê? Porque eles iam usufruir daquilo ali. Então, aquilo que era importante para eles, eles ensinavam. Agora, aquilo que poderia condená-los, porque se eles ensinam sobre idolatria, explica o que é idolatria, a própria nação ia falar, então você faz isso aí, entendeu? Você faz isso. Eles iam identificar, então isso não era ensinado. Aí o Senhor chama isso o quê? Espírito de prostituição. Tá vendo que não tem nada a ver com batom e com roupa e com tinta de cabelo? Se eu não tomar cuidado na frente de uma liderança, eu começar a escolher o que eu ensino e o que eu ganho com isso, a Bíblia fala que eu estou tomada do espírito de prostituição, com a blusa bem aqui e com a saia lá no pé. Sabe por quê? Porque eu não estou deixando as pessoas conhecerem o Senhor. Eu não estou permitindo que as pessoas não conheçam a Deus. Isso é muito perigoso. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o espírito de prostituição nesse sentido, mas é assim que a Bíblia chama. As pessoas, elas ensinam coisas que levam elas a serem reconhecidas, levam elas a serem adoradas, levam elas a serem aplaudidas, e aí você não conhece o Senhor. O ensino que é para você conhecer o Senhor não é dado, não é ofertado, não é oferecido, e aí impede com que as pessoas conheçam o Senhor. E é triste, irmão, porque Israel sabe o sacrifício, Israel sabe fazer o ritual, mas ela não conhece o Senhor. Porque se ela conhecesse a Deus, ela não fazia sacrifício para Deus e comia bolo de passas da Aserá. Se ela conhecesse verdadeiramente a Deus, ela não daria os seus grãos para Baal. E se eles estão fazendo isso, é porque eles não conhecem o Senhor. E se eles não conhecem o Senhor, mas eles sabem que tem que levar rebanho, eles sabem que tem que levar gado, é porque tem alguém que ensina errado. Alguém está ensinando errado. É por isso que a gente volta lá no versículo 1. Deus não está chamando a atenção do rei. Você sabe por quê? Porque não era o rei que ensinava isso. Não era obrigação do rei ensinar isso para a nação de Israel. Não era obrigação da nação de Israel descobrir sozinha. Acordar assim, descobrir. É desse jeito que faz. Não. Tinha alguém com a responsabilidade de ensinar. Mas eles estavam preocupados em ensinar sobre o quê? Sobre o gado e sobre o rebanho. Eles não estavam preocupados em ensinar intimidade, reconhecimento, padrão de santidade, porque eles mesmos não viviam isso. Então hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje nós vemos muitas pessoas que sabem como fazer com gado, como dizimar, como ofertar, sabe como é que faz propósito, sabe como é que faz voto, mas ela não conhece o Senhor. Ela não tem um relacionamento com Deus. Ela não sabe o que é um jejum de verdade, não sabe o que é um voto de verdade, não sabe o que é um propósito de verdade. Se ele não tiver vinculado com dinheiro, as pessoas não sabem. Mas sabe por quê? Porque tem alguém que não está ensinando. E se você não ensina isso por consciência, o nome da Bíblia, a Bíblia chama isso de espírito de prostituição. Por quê? Porque você está prostituindo o povo. Você está levando o povo a se desviar. Por quê? Porque Jesus falou assim, a minha palavra é a verdade. E é a verdade que liberta o povo. A partir do momento que eu não prego a verdade, eu não ofereço o caminho da verdade para as pessoas, eu estou fazendo com que elas se prostituem. Mesmo que elas deem o gado, e por isso que o Senhor não vai receber. O Senhor, eu não recebo. Porque vocês estão adorando sem saber. E é triste, irmão, porque eles aprenderam o ritual, mas eles não aprenderam a conhecer o Senhor. Possa ser, e você que está aí nos acompanhando, você está há anos servindo. Você está há anos oferecendo o seu rebanho, o seu gado, o seu melhor. Isso não quer dizer que você conheça o Senhor. Mas o Senhor sabe quem são os culpados por isso.
O Senhor sabe quem foram as pessoas da caminhada que fizeram, e essas pessoas não serão impunes. Elas não sairão imunes disso, porque elas têm consciência da sua responsabilidade. Eu vou destacar apenas duas partes desse versículo aqui, dessa parte, né, que Oséias condena, né? O versículo 5 diz assim: o seu orgulho é a prova de que são culpados. A maioria da liderança, né, nós estamos falando aqui sobre os sacerdotes, que estão ensinando errado. O povo, ele sobe para fazer sacrifícios, mas ele faz errado. Ele sobe para fazer sacrifícios sem ter a presença do Senhor lá, porque Deus, ele já se afastou deles, devido à iniquidade, devido aos outros deuses, devido a tudo que eles estavam fazendo. E é uma das questões que até hoje traz aí um peso, sabe? Uma barreira para que a diferença, para que você consiga se achegar a Deus. Na época de Jesus também teve essa barreira entre os fariseus, entre, sabe, os saduceus, as pessoas da liderança. Você reconhecer que você estava ensinando errado. Você reconhecer, sabe, que às vezes você está ensinando errado porque você aprendeu errado. Ou talvez você nunca conheceu o certo, né? Nunca soube. E é muito difícil você pegar uma igreja, um povo, que ele já tem uma caminhada, e você ter que quebrar esse orgulho. E essa é uma das piores prisões que o inimigo pode fazer comigo e com você. Sabe aquela frase assim: não, agora já está tarde, agora já não adianta mais nada recomeçar, não adianta mais, entendeu? Eu admitir que está errado, eu tentar fazer certo, agora já é tão difícil. E Deus, ele traz Oséias, ele traz Isaías, ele traz outros profetas também, nessa mesma época, cada um com uma carta, né, denunciando sempre o que o povo está fazendo, mas de maneiras diferentes, né. Houve ainda um tempo que Deus deu a oportunidade do povo se arrepender. Houve um tempo em que Deus, ele ainda falou: olha, se vocês se arrependerem, se vocês mudarem, se vocês, sabe, tentarem. Mas aí ele vai falar aqui durante os versículos, versículo 4, né, ali no meio do versículo 4, eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus. Né, a vontade de continuar no pecado porque era vantajoso, a vontade, sabe, de continuar no pecado porque, devido às alianças políticas, quebrar esse vínculo ia trazer prejuízo financeiro, sabe? Ia trazer novas guerras, tá todo mundo em paz, entendeu? Tá todo mundo aceitando tudo que tá fazendo, então é melhor a gente não arrumar briga. E esse é o papel, irmão, dos homens e mulheres de Deus, não só da liderança, mas de todo homem e toda mulher de Deus hoje, porque nós somos tratados a partir da vida de Jesus como cada um como seu próprio sacerdote, cada um como igreja, cada um responsável pela sua alma, pelo seu relacionamento com Deus. E nós somos chamados a, olha, mesmo que seja difícil, né, mate a si mesmo, né, negue a si mesmo, negue as suas vontades, sabe? Mesmo que seja difícil, quebre o seu orgulho, nasça de novo, né, nasça do Espírito Santo, para que você consiga não depender aqui eles dependiam de um povo, né, de todo do sacerdote, de todo um sistema dos profetas, de todo um sistema se voltar para Deus. Aí Deus vem, quebra tudo isso, e aí Oséias vai falar: olha, daqui a pouco, né, o final do versículo 7, daqui a pouco, eles e as suas terras serão destruídos. Então, daqui a pouco, vocês não vão mais depender disso. Vocês não vão mais precisar que o sacerdote ensine certo, porque você vai conseguir aprender. É esse o poder da Bíblia que está na minha mão e na sua. O véu se rompeu, você pode abrir ela hoje, você pode estudar na sua linguagem, você pode ler, você pode orar, você pode pedir para Deus te ajudar a entender, você pode buscar, você pode jejuar. Antes, aquilo que dependia de uma outra pessoa para você ser abençoado, Deus, ele abre isso para você. E eu vou destacar esse finalzinho do 6 que ele vai falar: eles não podem achá-lo, pois ele se afastou deles. Irmãos, uma das coisas que, olha, eu acho que Deus já deve estar até enjoado de ouvir eu e a Nayara falar sobre isso. Quer falar assim: Senhor, não deixa que a tua presença se afaste e a gente não perceba. É um risco, irmão, sabe, que eu não quero correr, entendeu? Não quero correr de chegar nesse ponto lamentável
da presença do Senhor não estar ali e a pessoa continuar um sacrifício, né? Um sacrifício de tolo, sabe? Aquele sacrifício de tolo, você sobe um monte de joelho, você dá chicotada nas costas, você passa fome 5 dias, porque você acha que Deus ele vai se comover. Tá faltando muito sacrifício para ele ter pena de você, para se comover com a sua situação. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer, olha, chegou um tempo, um novo tempo, aquele tempo que Oséias profetizou, que não vai precisar disso. Ele não vai querer sacrifício, ele vai querer obediência, ele vai querer misericórdia, ele vai querer relacionamento, ele vai querer que você, né, se santifique através da presença dele, através do sangue dele, através do Espírito Santo. Não vai precisar de boi, não vai precisar de cordeiro, cabrito, pomba, não vai precisar de sacerdote, não vai precisar de um templo físico, não vai ser num lugar específico, de colocar um bezerro de ouro lá no templo e atrapalhar você de orar. Mas você tem poder de colocar na sua vida outros ídolos. Você tem na sua vida de colocar o seu marido no lugar que é Deus, o seu marido, a sua esposa. Você tem a autonomia de colocar o pastor, o líder eclesiástico num lugar que é o lugar de Deus. Você tem poder de colocar o seu pai, sua mãe, seus filhos, o seu trabalho, a sua vida financeira. Existem tantas coisas que podem ser colocadas. Bárbara, Nayara, o que vocês estão querendo dizer? Tudo aquilo que vira prioridade, tudo aquilo que você não vive sem, que toma o lugar de Deus, é outros ídolos. Vamos lá. Então, o povo de Israel, agora nós vamos ler do versículo 8. Deixa eu ver aqui. Vou ler junto com vocês do 8 ao 15. Versículo 8. Toquem as cornetas em Gibeá e em Ramá. Deem o grito de alarme em Bet-Aven. Estejam alertas, homens da tribo de Benjamim. Eu já anunciei ao povo de Israel aquilo que certamente vai acontecer. Vem aí o dia do castigo, e Israel será destruído. O Senhor Deus diz: os chefes de Judá invadiram Israel e tomaram as suas terras. Por isso estou irado e vou castigá-los duramente. O povo de Israel está sendo explorado e os seus direitos não estão sendo respeitados, porque eles insistiram em seguir deuses falsos. Portanto, como a traça eu destruirei Israel, e como câncer acabarei com Judá. Quando Israel percebeu que estava doente, e Judá notou que também estava ferido, Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Síria, mas ele não os pôde curar, nem fazer sarar os seus ferimentos. Versículo 14. Como um leão, eu atacarei os povos de Israel e de Judá. Eu os farei em pedaços, e depois irei embora levando-os comigo, e ninguém os poderá salvar. Versículo 15. Então voltarei para o meu lugar, e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado, e na sua aflição venham me procurar. Essa parte final do capítulo é interessante, que Deus ele denuncia algo assim, olha, o povo está doente por causa da idolatria, né? Lembrando que o juízo de Deus foi secar a agricultura, né? Ao ponto das pessoas começarem a passar fome. E aí, do que eles se voltarem para Deus, eles vão atrás do rei da Síria. Ou seja, do que eles se voltarem para Deus, perdoar os seus pecados, reconhecer que estavam errados, eles foram atrás do rei que ia, entendeu? Acabar com eles. Olha, irmão, o povo estava sem visão espiritual, estava totalmente desorientado. E aí, o interessante, por quê o povo está desorientado? Porque Deus falou que não ia falar mais com os profetas. Os profetas eram quem davam os direcionamentos. O povo não sabia o que estava fazendo, para onde é que eles estavam indo, que posição que eles tinham que tomar. E aí, do que eles irem para os pés do Senhor, eles foram buscar ajuda, auxílio, né, comida, foram buscar mantimentos aonde? No rei da Síria. Quem era o rei da Síria? O reino da Síria naquela época era o reino do momento, o reino do momento. Até então, né, não era o reino da Babilônia, que era o reino forte, viria a ser depois. No momento, seria o reino da Síria, seria o reino do momento. Então, assim, tá precisando de uma coisa? Todo mundo ia no reino da Síria buscar ajuda. Era o reino que comandava naquela época. Então, eles acharam assim que porque eles tinham, até então, como eles tinham um bom relacionamento, eles achavam, vamos buscar ajuda, vamos buscar mantimento. Por quê? Porque eles não queriam, irmão,
dar o braço a torcer, que aquela situação que eles estavam vivendo era uma situação que só a presença de Deus poderia mudar. E aí eles foram atrás de quem? Do homem, do lado político. Eles foram atrás de pessoas para resolver um problema que era espiritual. Estava acontecendo problemas na agricultura, estava no tempo, estava, mas tudo isso era consequência de o quê? De uma distância com Deus. Era algo espiritual que iria resolver. Mas você resolver uma questão dessa, como a Bárbara falou, você tinha que abrir mão de muita coisa. Você tinha que abrir mão de luxo, você tinha que abrir mão das ofertas, você tinha que abrir mão de muita coisa. Então era mais fácil se alinhar a outras pessoas, lembrando que o reino da Síria era um reino idólatra, era um reino pecaminoso, era mais fácil você se alinhar com eles. Olha o raciocínio desse povo, era mais fácil se alinhar com eles, e detalhe, irmão, já existia a profecia de que esse reino acabaria com o povo, ou seja, o povo não se lembrou da profecia, o povo não se lembrou do que Deus falou antes, o povo não levou em conta as profecias. Os profetas daquela época estavam sem visão de Deus para fazer eles lembrarem do que foi que Deus... Porque como é que você vai fazer aliança com um povo que Deus já abominou lá atrás? É claro que não acabaria bem. Mas sabe o que acontece? Era mais fácil eles entrarem para fazer aliança com aquele povo que aceitava tudo e queria tudo por ouro e por prata, do que você colocar a sua vida diante do altar de Deus e se consertar com o Senhor. Hoje não é diferente. Quantas pessoas preferem fazer alianças políticas, alianças de posicionamentos, entendeu? Do que você ir para o joelho, orar e buscar ao Senhor. Hoje, para você encher uma igreja, irmão, você não precisa mais de oração. Você não precisa mais de direcionamento de Deus. Você precisa ter dinheiro. Tem pessoas hoje que eles vendem tudo. Eles vendem tudo que é deles, tudo que é da família, para eles projetarem na igreja por um direcionamento dado por homens. Mas ele não tem coragem, irmão, de doar a sua vida em espírito e em verdade para o Senhor. Você sabe por quê? Porque isso custa mais tempo. E sucesso para Deus é diferente do nosso sucesso. Às vezes o sucesso que você vai ter, obreiro, é os seus membros nunca se afastarem. Eles nunca vão se afastar, mas também eles não vão aumentar. Eles serão sempre... Sabe aquele povo fala, nossa, você vai 10 anos, tá as mesmas pessoas lá dentro. As pessoas têm isso como fracasso. Nossa, começa o ano e termina o ano, tá as mesmas pessoas. Irmão, as pessoas não se afastaram do Senhor. As pessoas não estão longe do Senhor, estão aprendendo do Senhor. Você quer uma bênção melhor do que essa? Mas não. A nossa visão de sucesso era assim, nós éramos 10... Passamos para 30, agora somos 50, daqui a pouco seremos 100, daqui a pouco seremos 200. A que preço? Será que o preço disso é você fazer aliança com o rei da Síria? Será que esse é o preço da negociação? Porque Deus está falando assim, o meu povo do que vir me buscar, está fazendo alianças, achando que essa aliança de um reino que Deus já tinha falado lá atrás que não daria certo, mas eles não se importaram. Por quê? Por causa que eles estavam vendo o quê? Um momento. Porque Satanás é isso, ele faz uma necessidade momentânea para você largar tudo que o Senhor já tinha falado. O exemplo que nós vemos isso é na tentação de Jesus. Satanás fala assim, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Irmão, Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Se tem uma coisa que ele sabia, é que Jesus era o Filho de Deus. Todas as vezes que você vê Jesus expulsando o demônio de alguém, os demônios reconhecem que ele era o Filho de Deus. Então assim, não é que Satanás tinha dúvida, não, ele sabia. Mas o que ele estava falando com Jesus? Ele estava falando, colocando em xeque o poder. Por quê? Porque ele estava querendo que Jesus demonstrasse poder. Eu quero que você transforme pedras em pães. Eu quero que você dê ordem aos anjos. Eu quero que você mostre que você é poder, que você está cheio de poder. Por quê? Porque você é o Filho de Deus. Você tem que se encher. Mas o que acontece? Existiu uma profecia, porque é isso que Satanás faz. Ele quebra princípios. Ele faz quebrar princípios. Existia uma profecia dizendo que o Senhor, ele iria se esvaziar da sua glória para morrer por nós. Então Jesus precisava estar vazio para ele vir morrer por nós. É por isso que quando está perto da cruz, você vai ver Jesus orar mais. Você vai ver Jesus, ele está se esvaziando. O que Satanás quer? Quer que Jesus se encha de poder. Porque se Jesus se enche como é lá na glória, ele não morreria por nós. Ele nunca botou em dúvida que Jesus era o Filho de Deus, ele sabia, só que ele queria um Jesus cheio como ele era lá no céu, porque aquele lá não morreria, ele teve que se esvaziar da sua glória. Satanás sabia disso. Então, olha como é que o inimigo é. O inimigo põe Israel numa dependência tão grande para eles sentirem a necessidade do rei da Síria.
mesmo sabendo que existia uma profecia dizendo que aquele povo ia derrubar eles. Por quê? Porque ele põe uma necessidade emergencial. Sabe aquela necessidade emergencial de que você tem que destruir seu casamento por causa de um adultério, por causa de um desejo que você não consegue controlar. Satanás põe um desejo incontrolável que você não consegue dizer não. Porque o intuito dele não é o desejo do momento, é o que você está quebrando, o que você falou lá no altar, até que a morte separe. Esse é o intuito dele. Aí ele põe uma necessidade de momento para você quebrar uma aliança. Ele fez isso com o povo de Deus. Ele colocou o espírito de prostituição. Ele colocou o povo porque ele sabia que isso traria calamidades. Para o povo o quê? Do que correr para Deus, correr o quê? Para o caminho mais fácil. Mas quem era o caminho mais fácil, irmão? Era o rei da Síria. Quantas vezes nós deixamos de correr para o Senhor? Porque parece que o caminho de Deus é mais difícil, a solução de Deus é mais demorada. Existiam igrejas, irmãos, que passaram anos e anos e anos sem saber o que é um crescimento numérico. Aí elas não querem entender o propósito de Deus, não querem saber se Deus tem evidência nacional para eles ou não. Eles querem. Aí eles procuram métodos e metodologias de que Deus não está dando para um crescimento. Aí o que o inimigo faz? Ele torna uma necessidade. Existe uma necessidade de sermos conhecidos. Existe uma necessidade de sermos reconhecidos. E às vezes não é esse o padrão, porque Deus não tem esse padrão para todo mundo. Nem todo mundo vai ter uma igreja de 1000 pessoas. Esse padrão não é para todo mundo. Mas às vezes a nossa dependência faz do que nós corremos para os pés de Jesus, que demora mais, muitas das vezes, não vem na velocidade que queremos. Aí a gente pega o padrão do rei da Síria, sem discernimento. Mas para que isso acontecesse, Satanás cegou os sacerdotes, ele cegou os profetas não falavam mais em nome do Senhor. E aí ele coloca o rei da Síria como salvador da pátria. É só para eles, por quê? Porque o caminho com Deus ia querer um caminho de santidade, um caminho de reinos. O rei da Síria não precisa disso. Ele recebeu todo mundo como ele queria receber. Tome cuidado com as saídas que não passam por Cristo, porque elas podem parecer boas, como a Bíblia diz. No início pode parecer um caminho bom, mas o seu fim é muito mau. Bom, eu vou destacar aqui com vocês. Cristo, Oséias vem, através de Deus, aí, chamar os homens da tribo de Benjamim, para tocar as trombetas, para estarem alertas. A tribo de Benjamim, ele foi o único povo que ficou, o Judá, que não aceitou quebrar a sua aliança, não aceitou o acordo que fizeram para que houvesse a divisão. E aí, Deus ele vem falando com esse povo. Os chefes de Judá invadiram Israel e tomaram as suas terras. Por isso eu estou irado e vou castigá-los duramente. É muito ruim quando Deus ele chega nesse ponto, sabe? A ira de Deus. O povo ele passou a ter tanto, prazer na iniquidade, nos pecados que eles estavam fazendo, que se preocupar se Deus estava ficando irado ou não estava irado, se ia castigar ou se não ia castigar, já não virou uma preocupação deles. E aí, eles seguindo os deuses falsos, seguindo o que eles estavam seguindo, eles acabam sendo destruídos, Israel. E é interessante que Deus ele vai falar que, olha, eu destruirei Israel, mas o Judá será como um câncer. Nós vemos que Judá também tem a sua parcela de culpa. Deus ele não isenta Judá, permite que eles vá presos também pela Babilônia, que eles vá presos e tudo. Por quê? Porque aquilo que nós falamos no início do livro de Oséias. Muitas das vezes, um castigo bom é estar na mão do Senhor. Um castigo vindo da parte do Senhor. Ele vem para nos salvar de nós mesmos. Um castigo de Deus para Judá. Ele estava vindo para salvar Judá de si mesmo. É muito comparado, aí eu destaco para os pais e para as mães, essa lição. Hoje o mundo ele ensina, muitas vertentes ensinam que você tem que fazer a vontade do seu filho, que você tem que respeitar as vontades dele, que você tem que dar mais autonomia, que você tem que isso, você tem que aquilo. Logicamente que eu não estou aqui para dizer como um pai e uma mãe devem criar um filho. Eu tenho os meus filhos, e assim como você, cada um tem os seus, mas biblicamente eu venho falar que
Deus, ele se comporta como um pai nosso. E biblicamente ele nos fala que nós temos que ensinar. É nosso papel, se necessário, castigar. É nosso papel, se necessário, dizer não. É nosso papel formar o caráter dos nossos filhos, mesmo quando isso dói na gente. Deus, ele toma esse papel nas mãos, né, nessa época tão triste, que ele vê o povo se pegar o que ele deu, pegar o que ele fez. Né, nós vemos aí da caminhada de Moisés até aqui, até quando chegam os profetas Isaías, Jeremias, Oséias, todos os profetas nessas épocas aqui, nós vemos Deus ser como um pai, de guardar, de dar o alimento, de livrar da morte, de fazer as vontades. Não era da vontade de Deus no início permitir que o povo tivesse um rei. Foi o povo que pediu para Deus para que eles fossem representados por um rei físico. Né? Um rei físico, e Deus, ele ouve, sabe aquele pai, aquele mãe que mima o filho, que ouve que eu vou deixar, né, para ele ver como é que é. E Deus, ele vê essa consequência dele permitir isso, e ele vê que chega um momento em que não dá mais, somente castigando o povo, somente deixando o povo ser levado como escravo, levado no cativeiro, que ele ia conseguir proteger esse povo para que a promessa fosse cumprida. Sem isso, talvez não ia ter uma geração de Davi para que Jesus Cristo nascesse, para que Maria estivesse ali, para que José estivesse ali. Então, talvez na minha vez, na sua vez de ser pai, de ser mãe, não vai ser diferente. Vai ter momentos em que nós temos que tomar atitudes, que não vai ser bom, não vai ser, legal aos olhos da sociedade hoje, que sempre prega assim, não tem nada a ver, né? Pode, deixa, faz, mas eu tenho que seguir aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Eu tenho que ensinar, eu tenho um papel de sacerdote para minha casa. Pai e mãe, vocês têm um papel de sacerdote para os seus filhos. Vocês têm o papel de ensiná-los. A responsabilidade não é do líder da igreja, não é do pastor, da pastora, da salinha, da tia da salinha. Ali é um local em que nós estamos indo para cultuar o Senhor juntos. Mas a responsabilidade tem que começar dentro de casa, tem que começar desde cedo, desde quando ele já entende. E aí, eu vou ler junto com vocês aqui o capítulo 6, que ele é pequeno, para a gente concluir essa live. Arrependimento, versículo 1, capítulo 6. O povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Versículo 2. Daqui uns 2 ou 3 dias no máximo, ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Olha, eu não sei se esse povo estava com juízo bom não, entendeu? 2, 3 dias para consertar anos. Versículo 3. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra. Versículo 4. Mas o Senhor Deus responde: o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá? O que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Versículo 5. Foi por isso que eu mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que eu exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios, em vez de me trazer ofertas queimadas. Eu prefiro que o meu povo me obedeça. Versículo 7. Mas na cidade de Adã, o meu povo quebrou a aliança que fiz com ele, e ali foi infiel a mim. Gileade é uma cidade cheia de malfeitores e assassinos. Os sacerdotes são como os assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém, eles matam e cometem crimes horrorosos. Tenho visto uma coisa horrível na terra de Israel. Meu povo adora ídolos e por isso está impuro. E já marquei o dia em que vou castigar também o povo de Judá. Eu acredito que esse capítulo 6, ele é o mais conhecido do livro de Oséias, né? Que ele começa é quase uma poesia, né, irmãos? Venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas ele vai nos sarar. Aqui tem a profecia referente de 2 dias ele nos
nos dará vida, no terceiro vamos ressuscitar. E aí o que eu acho interessante é que Oséias, ele começa a profetizar, e ele fala duas coisas no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse capítulo, irmão, desse versículo, é o ápice desse livro. Porque o Senhor fala assim, eu quero que vocês me conheçam e vocês prossigam me conhecendo. Ou seja, o Senhor está falando de um relacionamento contínuo para um povo que já oferta, para um povo que já presta culto. Você imagina você chegar lá na sua igreja e falar assim, o Senhor está mandando a gente conhecer Ele. Qual vai ser a reação das pessoas? Vai dizer, nós estamos aqui no culto fazendo o quê? Entendeu? Você não está batendo bem na cabeça. Todo dia a gente está aqui orando, tem culto, tem sacrifício. Como é que você está falando que o Senhor está mandando a gente conhecer Ele e prosseguir conhecendo Ele, voltar para o Senhor, conhecer o Senhor? Se todo dia nós estamos aqui sacrificando. Era uma mensagem difícil. Hoje, ainda sobre esse capítulo, mas esse capítulo foi o mais difícil para Oséias profetizar, porque ele estava profetizando para o povo, irmão, que estava todo dia sacrificando. Como é que você fala assim, olha, conheça o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor? Aí vem o Senhor e fala bem assim, versículo 6, pois eu não quero misericórdia, pois eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Acabou o culto. Tira o sacrifício e tira os holocaustos, era isso que as pessoas sabiam fazer. Não tinha, você estava atando a mão deles. Aí o Senhor fala assim, eu não quero os sacrifícios, eu quero que vocês me amem a mim, eu não quero os holocaustos, eu quero conhecimento acerca de Deus. É como se Deus falasse assim, sabe aquele culto maravilhoso que você organizou? Muito bom, mas e se eu tirar ele de você? Você ainda sabe quem sou eu? Irmão, se fechar as portas da igreja, instituição, se acabar com toda a liturgia que nós conhecemos, você sabe dizer quem é Deus? Você aprendeu a conhecer o Senhor além disso? Acima disso? Será que nós conseguimos dizer assim, eu conheço o Senhor? Eu consigo prosseguir? Você consegue prosseguir conhecendo o Senhor fora da institucionalidade? Porque é isso que o Senhor está falando para Israel. Eu quero que vocês me amem. Mais do que o sacrifício. Porque o sacrifício, irmão, não é que Deus estava reprovando. Deus não estava aceitando. Por quê? Porque o povo não amava. Então, você pode servir, você pode fazer sacrifício, você pode ser um ótimo obreiro. Isso não quer dizer que você ame o Senhor. Isso não quer dizer que você tenha conhecimento sobre Deus. Você pode estar anos servindo, sendo uma ótima pessoa, fazendo bondade. Você pode ser, eu não sou evangélico, mas eu sou muito bom. Você fala assim, eu não quero holocausto, eu quero que vocês me conheçam. Deus tem mais prazer que você conheça Ele do que os sacrifícios que você faz ao nome dEle. Eu passo não sei quantos dias jejuando, não sei quantos dias sem comer, chego no monte, levanto de madrugada, levanto 6 da manhã. O Senhor prefere que você conheça Ele do que você fazer isso sem conhecê-lo. Porque você pode fazer isso sem conhecer. Quantas pessoas, irmão, jejuam sem conhecer o Senhor, mas jejuam por uma causa que não é a causa do Senhor? Então, esse capítulo aqui, ele é um capítulo muito forte, que Deus está falando, sabe do quê? De um arrependimento fingido. O povo tinha um arrependimento fingido. Ele falava, olha, vamos se voltar para o Senhor. Mas como é que você volta para um lugar que você não conhece? Como é que você volta para um lugar que você nunca esteve? Eles não conheciam o Senhor, mas eles sabiam fazer sacrifícios. Eles não tinham conhecimento sobre Deus, mas eles sabiam fazer holocausto. E Deus fala, aí vem Deus, irmão, e fala para aquele povo, eu quero relacionamento, não quero serviço. Porque o serviço pode ser feito com o coração fechado, pode ser feito distante do Senhor. Talvez você que está ouvindo isso não possa compreender. Você aprendeu o serviço, amém, faça bem feito. Faça seu cargo bem feito, faça a obra bem feita. Mas o que interessa a Deus, o que chama a atenção do nosso Deus, não é o quanto nós fazemos. É por quanto nós fazemos. Não, e esse por quanto não é dinheiro, não é reconhecimento, não é valor. Porque o Senhor vai falar assim, olha, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Versículo 7. Eles foram infiéis como Adão foi. E qual foi a infidelidade de Adão? Desobediência. Deus deu uma ordem para ele e ele não obedeceu a ordem do Senhor. Então, a infidelidade
do povo de Israel é porque eles estavam desobedecendo ao Senhor. E aí o Senhor vai falar contra Gileade, fala assim, Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça. Gileade, irmão, era a terra do remédio. Eles tinham que ser a terra da cura, e eles estavam sendo o motivo da doença. Por quê? Porque a infidelidade com Deus, a desobediência faz isso. Aquilo que é para ser bom, se torna ruim, se torna mal. Quantas pessoas hoje nós encontramos e falam assim, olha, eu não quero mais ir para a igreja porque a igreja me feriu. Como se Deus fosse, como se Deus tivesse ferido. Porque Deus também fere, irmão. Ele está falando assim, eu vou ferir vocês. Porque o jeito que o Senhor fere, irmão, é para nos tornar para Ele. Ele fala assim, eu vou tirar vocês, porque vocês não querem me ouvir. Porque vocês não querem me obedecer, vocês não querem voltar para mim, vocês não querem me conhecer. Então, nós que somos obreiros, você que é obreiro, você tem uma responsabilidade muito grande. Não ensine só sacrifícios, não ensine só holocaustos para as pessoas, não ensine só ritos, não ensine só liturgias, nem só comportamentos. Deixem as pessoas conhecerem a Deus, incentivem as pessoas a conhecer o Senhor, porque o Senhor está dizendo, venham, vinde e voltemos para o Senhor. Eles estavam distantes do Senhor. Irmão, e você sabe o que dói? Como a Bárbara falou, eles não notaram. Eles não perceberam, porque passaram-se anos. Eles faziam os cultos, faziam as festividades, e eles não perceberam que Deus não estava recebendo. Eles não notaram que os profetas de Deus estavam calados, e para eles estava tudo bem. Eles não se importaram, irmão, que os profetas estavam calados, em silêncio. Deus não estava usando mais ninguém, Deus não estava falando. E quando Deus usava alguém, porque na mesma época que Oséias está profetizando, Amós está profetizando, Miqueias, olha, irmão, o currículo desses homens. Eram homens que todo mundo vai falar assim, até parece, entendeu? Até parece que o Senhor vai levantar. Ó, leia o currículo de Miqueias, que você vai entender o que é que eu estou falando. Eles olhavam para os homens que Deus estava usando e falavam assim, é impossível, Deus não vai usar um homem desse jeito, um homem assim, um homem que fala desse jeito. Mas o Senhor estava falando, e todas as mensagens dele, assim que terminarmos o livro de Oséias, nós vamos entrar no livro de Amós. Irmão, Amós é um dos livros mais lindos do Antigo Testamento. E como dói ler ele. Como dói ler, porque você vê ali a que ponto chegou a idolatria do povo. Ao ponto, irmão, deles ouvirem os profetas, virarem as costas e irem para Baal. E o Senhor, e esse Deus que está sendo trocado por um pedaço de madeira, é o mesmo Deus que está falando assim, ei, venham me conhecer. Eu prefiro que vocês parem com os sacrifícios de vocês. Eu prefiro que vocês parem com os holocaustos de vocês, mas que vocês me conheçam. Deus, ele é interessado que você conheça ele. Deus não quer que você conheça a religião. Deus não quer que você conheça a instituição. Conheça a igreja viva. A igreja que ele forma. A igreja do Senhor. A igreja que não tem placa. A igreja pessoas. Essa igreja, ela é viva, ela é eficaz. Ela tem poder, ela tem dom, ela tem o Espírito Santo. Aí a gente deixa de falar dessa igreja para falar desse. Nós não pregamos contra a instituição, tanto é que congregamos. Mas a instituição, a igreja, ela não vai subir para o céu. Se te ensinaram isso, com que nós vamos subir agarrado na placa, entendeu? Nos bancos, no púlpito de madeira, nas luzes de LED, elas vão ficar, irmão. Se a parede é preta, azul, vermelha, amarela, azul, ela vai ficar. Agora a igreja é lavada e remida do Senhor. A igreja com o Espírito Santo derramador. Eu nunca ouvi falar que o Espírito Santo derramador em cadeira. Eu nunca ouvi falar que ele derramador em tapete, em tinta, em cor de parede. Ele derrama dom em pessoas. Ele usa pessoas. E o Senhor está interessado que essas pessoas conheçam ao Senhor. Conheça a Deus. Se pergunte hoje, eu conheço o Senhor ou eu só conheço os sacrifícios? Eu amo o Senhor ou eu amo o culto que eu faço para Ele? Eu amo louvar, eu amo ministrar, eu amo ir para o culto, sentir aquela emoção, mas não quer dizer que você ame o Senhor, porque se tirar isso de você, eu gosto muito do exemplo, irmão, da pandemia. Foi tirado o culto, foi fechado, teve gente que fez, as pessoas que eu conheci, que fez manifestação para as igrejas estarem abertas, não vão para o culto. Eles não iam e hoje eles não vão, mas brigavam por questão política. Eles não estavam interessados mesmo se as pessoas estavam indo para a igreja. Tanto é que hoje eles nem vão. Por quê? Porque nós estamos interessados na nossa verdade. Mas se o sacrifício se cessar, porque Oséias falou isso, olha, não vai ter mais sacerdote. Os sacrifícios vão cessar. Irmão, não tem mais tempo. A arca sumiu. Não tem mais. Mas ele falou assim, mas vocês precisam conhecer a Deus. Porque o Deus é muito maior do que o templo. Deus é muito maior do que o sacrifício. Deus é muito maior do que isso.
Deus é maior do que a placa, Deus é maior do que a liturgia. Deus tem interesse que você conheça Ele, muito mais do que sacrifícios, liturgias e modos, dogmas e regras. É importante conhecê-los? É, mas muito mais do que isso, mais preferível do que isso, é você conhecer a Deus. E eu te convido hoje, você a se desafiar a conhecer o Senhor, a amar o Senhor, muito mais do que todas as obras que nós oferecemos a Ele. Nós amamos as pessoas, amamos a alma das pessoas, amamos a instituição igreja, sabemos que a instituição igreja ela é importante para a sociedade, ela entra em lugares onde o poder público não entra, ela está dentro dos presídios, ela está nas favelas, ela está em todos os níveis sociais, é a instituição que está no rico, no pobre, é o lugar onde o rico, o pobre, o analfabeto, o doutorado sentam juntos no mesmo banco, pelo menos ela foi criada para isso. Mas existe dentro de uma igreja, pessoas, seres humanos, almas lavadas e remidas pelo sangue do Senhor. Que o interesse de Deus é que você conheça Ele. Conheça o Senhor, conheça a Deus. Pergunte se verdadeiramente você conhece o Senhor e se desafie a conhecer. Porque eu tenho certeza que se quando terminar essa live, você dobrar o seu joelho e falar assim, se aquelas meninas, o que elas falaram era verdade. Deus, se o Senhor existe, eu quero te conhecer. E se você voltar e falar assim, olha, eu estou do mesmo jeito, o meu relacionamento é do mesmo jeito, eu estou olhando as coisas do mesmo jeito, a gente se cala. Porque eu sei que se você se desafiar a conhecer a Deus de verdade, como Ele é, como a Bíblia diz que Ele é, você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma pessoa, você não vai ser o mesmo pai, você não vai ser o mesmo marido, você não vai ser a mesma filha, o mesmo filho, você vai mudar. Você pode estar com o vício que for, o Senhor te dá força para você largar. Você pode estar no pecado mais terrível possível, o Senhor te dá força para você largar, se você conhecer o Senhor. Bom, para encerrar essa live, esse capítulo ele é um dos capítulos mais marcantes, sem dúvida, de Oséias, como nós estamos falando. Ele é um capítulo que ele mostra o tanto que nós, seres humanos, somos, eu acho que a melhor palavra que eu posso encontrar é medíocres, porque um povo que tantos anos se corrompe, tantos anos serve outros deuses, um povo que você não vê que eles decidiram tirar os outros deuses dos templos, você não vê que eles não decidem quebrar a aliança deles com os outros povos. Você não vê eles tomarem decisão de arrependimento concreto. Por isso que Deus chama esse capítulo de um arrependimento fingido. Porque eles falam de uma soberba e de uma arrogância, de um orgulho, que somente aquele que está em iniquidade, né? Se você que já estuda conosco há algum tempo, depois, se você ainda não viu, tem lá nas lives do YouTube, nós falamos a respeito de iniquidade muito em Provérbios. Iniquidade é iníquo, ímpio. Aquele que conhece, sabe o que Deus está pedindo, sabe o que Deus é, mas ele faz o contrário, né? E o povo, ele trata Deus como se ele fosse um empregado, né? Destacar aqui o versículo 3, ele fala, olha, vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Então, certo como o sol nasce, então eles tinham certeza absoluta. Se a gente fizer, ele vai nos ajudar, ele vai vir muito rápido. Como as chuvas da primavera, né, eles regam a terra, é certo que ele vai vir. É uma certeza, como se Deus fosse um empregado, como se Deus fosse, sabe, um servo, ali esperando para fazer as minhas e as suas expectativas se tornarem realidade, entendeu? Só porque eu chamei. E é uma das maiores provas de que eles não conheciam Deus verdadeiramente. Porque Deus ele não tem esse papel, nunca coube dentro desse papel de empregado, de ser, sabe, nosso, de fazer as minhas e as suas vontades, independente das consequências, só porque eu quero ou você quer. A Bíblia, ela está repleta, irmãos, de testemunhos, de passagens falando que, olha, se for necessário, Deus frustra, sim, dos meus sonhos, dos seus sonhos, pela nossa vida, pelo final que nós vamos ter. Ele não se preocupa com o início, ele não se preocupa com o meio, com as circunstâncias, ele não se preocupa se você vai ser, como nós vamos falar de Amós, se você vai ser Amós, se você vai ser Miquéia, se você vai ser Oséias. Talvez você tenha uma vida, esse é um dos maiores enigmas de Oséias, né? É uma das maiores cartadas que o povo que estuda Oséias, o povo religioso, né,
barra, né, se prende, se cria esse obstáculo, é você descobrir que Deus ele é capaz sim de pedir um homem para se casar com uma prostituta, para ser um testemunho vivo, é capaz de pegar, sabe, um boiadeiro que não sabe falar para profetizar, é capaz de fazer um rei nascer pobre, sabe, como Jesus nasceu, e ter sabe, andar no burro e andar com os discípulos e não ter riqueza, não ter fama, não ter, sabe, status como eles esperavam que ele teria. E é frustrante para o ser humano saber que a régua de Deus não é a mesma que a minha régua e a sua. Mas glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus que não importa o início que você teve, não importa da onde você veio, quem você é agora, quem eu sou quando Deus está me encontrando cheia de pecado, cheia de, sabe, sem saber falar, sem saber entender, sem saber, sabe, agir. E Deus mesmo, a gente imperfeito, ele pega e ele fala, olha, o importante é como você vai terminar. Se você me conhecer, você não vai se desviar dos meus caminhos. Você vai guardar os meus mandamentos. E no final, você vai ter guardado a fé. Você vai ter combatido o que o mundo tentou fazer com você. E aí ele vai dizer, durante esse versículo, né? É versículo 4. Eu estava no capítulo 5, fazendo um comparativo de um pai e uma mãe. E o Senhor, ele tem um pensamento, irmãos, muito de pai aqui. Mas o Senhor Deus responde, o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração do nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Irmão, o nascer do sol dá uma meia hora aí. Deus, ele tá falando, sabe quando você fala pro filho, assim, meu filho, eu não sei mais o que eu faço com você. Eu já te ensinei, eu já te coloquei de castigo, eu já briguei com você, eu já tentei te falar para não fazer isso. Mas meia hora parece que você se esquece de tudo que eu falei. E aí você tá agindo de novo da mesma maneira errada. E Deus, ele tem esse sentimento, né, de pai. E aí ele vai falar, olha, versículo 5, foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar você. Como nós falamos aqui, não era só Oséias que estava profetizando nessa época. Pesquise aí depois quem eram os outros profetas que estavam na mesma época falando. E para finalizar essa live, eu vou destacar somente o versículo 6. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Esse versículo, para finalizar, ele é muito profundo, porque faz você se questionar e eu me questionar. Por quê? Por que você faz o que você faz? Por que você canta? Por que você louva? Por que você prega? Por que você lê a Bíblia? Por que você vai no domingo na igreja? Por quê? Por que Deus é Deus para você? Por quê? Existem pessoas que, se você começa a questionar muito por que Jesus morreu na cruz, porque, sabe, a sua fé, tem pessoas que elas travam, elas não sabem responder. Elas sabem repetir algo que falaram para elas, mas elas não sabem delas responder isso. E Deus, ele faz com o povo de Israel, agora ele faz com uma nação aquilo que ele fez com Jó. Ele tira de Jó sacrifícios, só que ao contrário de Jó, a nação de Israel, ele não consegue ser como Jó. Jó, ele se arrepende, Jó, ele fala com Deus, Jó, ele busca conhecer Deus, ele conhece de verdade quem é o Deus que ele serviu com sacrifícios. E Deus, ele tem um relacionamento com Jó. Mas o povo de Israel, quando Deus fecha essas fontes, quando Deus, busca relacionamento e não sacrifício. O próprio sacerdote, aí no final desse capítulo 6, vai falar, os sacerdotes se escondiam, roubavam do povo, como de uma forma horrível. Ele vai falar, olha, na estrada que vai para Siquém eles matam, cometem crimes horrorosos. Tenho visto uma coisa horrível, versículo 10, na terra de Israel. Então, o povo, ao invés de buscar o relacionamento com Deus, ele prefere, piorar a situação, ele prefere tentar resolver dos próprios meios. Sabe a nação que prefere causar uma guerra?
prefere aumentar a quantidade de polícia na cidade do que as igrejas orarem para a criminalidade baixar. Sabe, o povo que prefere se aliar com outros países para ter mais munição, sabe, de bombas, de coisas para poder, sabe, se proteger por si só, ao invés de orar ao nosso Deus, ao invés de conhecer a Deus. E eu quero orar por você, vamos orar por você, por mim, vamos encerrar essa live, mas que você reflita sobre isso. Por quê que você faz o que você faz? Você conhece Deus verdadeiramente? Será que, se, como a Nayara falou, se as igrejas fechassem, a sua fé consegue resistir? Ou você depende que as outras pessoas façam? Ou você realmente conhece o Deus que você serve? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia e Teu cuidado conosco. Pai, que o Senhor, a Tua presença neste momento possa tocar no coração de cada um, no meu, do Nayara, cada um que está nessa live, Pai, aonde esse vídeo chegar, no tempo que chegar, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, constranger aqueles, Pai, que estão fazendo por fazer, aqueles que não te conhecem, aqueles que te conhecem, mas se esqueceram, Pai, a Tua presença saiu e eles não sentiram falta. Pai, aqueles, meu Deus, do meu Pai, que foram ensinados errados, mas hoje, meu Deus, estão tendo a oportunidade de se questionar assim, será que aquilo que eu aprendi, tantos anos de estudo, será que aquilo que eu aprendi é realmente Deus? Pai, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. Nos ensina, Senhor, como Jesus fez, se esvaziou de si mesmo para morrer na cruz, que nós possamos aprender a nos esvaziar de nós mesmos para aprender de Ti. Porque não importa como começamos, não importa a minha religião, não importa a cidade que eu nasci, não importa o país que eu estou, não importa, Pai, como foi a origem, mas vai importar, Senhor, como será o final. E eu não quero, Pai, ter um final ruim, eu não quero, Pai, ter um final sem a Tua presença, eu quero ter uma vida eterna contigo. Eu creio que o final dessa vida não é o fim, é o começo de uma vida contigo. Que eles também tenham essa mesma certeza, Pai. Visita aqueles que se ajoelharem, aqueles que orarem a Ti, Pai, após essa live. Aqueles que aceitarem o desafio, Pai, de pedir, de querer saber se o Senhor realmente é real. Que o Senhor seja real na vida deles. Quebra, Pai, as maldições. Teu sangue, Pai, liberta, cura, renova, transforma cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém? Uma boa noite para você, que Deus te abençoe. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui novamente, tá bom? Um abraço.